Checkmate de volta para você. Hoje, entrevista especial com Kennedy Nunes. Deputado Kennedy, você ia nos responder sobre a questão das mulheres na PM. Tá uma polêmica aí. O que acontece? Elas vão entrar ou vão ficar de fora mesmo, faltando homens para compor a quantidade de soldados? Só para explicar o seguinte, no concurso tem uma lei que rege sobre a formatação da Polícia Militar e ela coloca num artigo que o máximo da corporação tem que ser 6% de mulheres, o máximo. Na verdade, o deputado Sargento Soares colocou que era o mínimo 6%, quando estavam discutindo. Sim. O relator tirou o mínimo e colocou o máximo, porque o comando pediu. No Paraná, é máximo 50%. No Paraná, para a Polícia Militar. Para a Polícia Civil não existe essa discriminação, esse nível. O que aconteceu? No Bombeiros também fizeram, e daí 5 meninas ficaram fora por conta do máximo. E daí eu fui, conversei com o governador, com o secretário Gruba, com o comandante dos bombeiros, e nós conseguimos reverter, porque eu provei que faltavam homens e sobraram mulheres. O teste é tudo igual. Então, se o teste é igual para homens e mulheres... As oportunidades devem ter que ser iguais. Aliás, já estamos em outro século, há muito tempo. Mas aí, onde é que eles buscaram esses 6%? No Exército Brasileiro fala em 6%. Só que o Exército Brasileiro hoje, a realidade é 6,97%, ou seja, já ultrapassou. Se eram 6%, por que então que já passaram 93 mulheres, deveriam ser 60 das 1.000 vagas? Claro. É porque algumas impetraram a ação na justiça por conta da tatuagem ou da altura mínima e conseguiram. Então esse 6% já está quebrado. Mas eu entendo que o governo ele vai dar uma solução. Você acredita que vai? O governador, eu tive na semana passada o governador, quando eu vi que o governador decidiu em resolver a situação, foi quando eu disse para o governador que a Polícia Militar, ela chegou a fazer a exigência que as mulheres que passaram no concurso fizessem a entrega da carteira baixada, né? Sim. E teve muitas delas que pediu a demissão para entregar. Também recebi esses e-mails delas lá dizendo isso. Para entrar, porque estava no edital que tinham que entregar a carteira baixada. Elas entregaram a carteira baixada, pediram demissão e daí ouviram o seguinte: vocês vão ficar na reserva. Pois é, e passaram. No Paraná é diferente. No Paraná passa, só que você só segue o restante do processo se tiver vaga. Aqui eles não tiveram esse cuidado e foi todo mundo. Sim. Então o governador ficou muito irritado com isso, porque daí ele viu que criou-se uma expectativa e eu tenho certeza que o governador vai resolver e as mulheres vão poder. E junto a isso, eu entrei com uma emenda para tirar esse artigo de 6%. Aí a briga é o seguinte: eu estou infringindo a legislação, eu estou tendo vício de origem, porque lá tem na Constituição que quem faz a gestão da administração pública interna é o executivo, então eu não posso. É questão de orçamento de novo? Mas, não, daí é o seguinte, eu provei para eles que eu estaria mexendo na administração se eu aumentasse ou diminuísse o percentual. Eu não estou nem aumentando e nem diminuindo, eu só estou tirando fora. No fato de eu suprimir, eu não estou mexendo. Então eu acho que vai ser, até porque o relator deu parecer favorável na Constituição e Justiça na semana passada, está em vista um deputado, mas eu tenho certeza que nós vamos redimir esse erro que a Assembleia Legislativa fez ao aceitar do comando da Polícia Militar este item de 6%. Deputado, vamos para frente, tem muita pergunta para você aqui. O Carlos Rafael Rocha, via Facebook: não há como destinar recursos de impostos direto para alguma área, como se faz com a COSIP para energia elétrica, por exemplo? Não pode haver uma lei que destine para garantir recursos definitivos? Os impostos, eles entram. Nós temos alguns, por exemplo, o CID. O CID é uma contribuição que vai direto na gasolina, que a gente para a reforma, aliás, a pavimentação das ruas, da manutenção das ruas. Mas hoje, antes da gente definir alguns impostos específicos para algumas determinadas áreas, nós precisamos fazer uma grande reforma tributária. E esta reforma tributária tem que diminuir os impostos e tem que aumentar o valor do imposto recebido nos municípios. Não é mais possível, Salvador. O dinheiro ficar em Brasília. O dinheiro ficar 70% em Brasília e o restante entre o Estado e o município. As coisas acontecem no município. Vamos aqui ao Jona Birke. Por que o deputado saiu das redes sociais? Não saí, eu estou nas redes sociais. A única coisa é que hoje quem faz a minha rede social é a minha assessoria. Foi uma campanha muito suja, a campanha nas redes sociais no ano passado. E eu sempre tive isso de muito peito aberto. E depois eu descobri
que os meus adversários, e principalmente no segundo turno, que foi uma campanha extremamente suja, o adversário Nós vamos discutir essa campanha suja ainda hoje. Mas assim, eu descobri que você contrata uma empresa e que eles têm um exército de fakes para te atacar. Então eu me frustrei um pouco porque muitas daquelas discussões que eu travei eram com fakes. Então eu resolvi sair e quem cuida hoje é a minha assessoria, tanto do Face como do Twitter e do Instagram. Tá, ok. Juliano Bueno pergunta qual a função dos partidos, já que o governador é do PSD, ele usa o exemplo do Colombo com você, e não lhe apoiou, indiretamente apoiou o Udo. Assim, o que vale são lideranças e não mais os partidos? Não, eu acho o seguinte, que nós precisamos também fazer uma reforma partidária nesse contexto que nós temos aqui. Nós temos 32 partidos, são muitos partidos, né? Então eu entendo que... Mas você já saiu de vários e entrou em vários, isso não ajuda a ter muito partido, deputado? Não, mas eu saí por uma questão de consciência minha. Por exemplo, a última saída que eu saí do PP e vim para o PSD é porque o PP estava com o Carlito e eu não queria mais estar. Então eu acho que depende de que forma você faz essa troca. Às vezes você faz a troca, foi o caso quando eu saí do PP e vim para o PSD, por uma questão de consciência minha. Mas em todos os partidos não tem essa discussão sempre? Não, mas tem. Alguém fecha a porta e vai assim, saindo de partido em partido? Mas eu acho... Isso não atrapalha essa ideia de reforma política? Não, mas assim, eu fiz o caminho que a legislação permite eu fazer sem perda do mandato. E mesmo que eu se tivesse ido para um outro partido, eu teria provado na justiça, estava tudo pronto, teria provado na justiça que a infidelidade foi do meu partido para comigo. Porque eu preguei a redução do preço da passagem, eu preguei a redução da água, e o meu partido estava com um governo que fez totalmente ao contrário. Então, por isso que eu saí. Eu tenho amigos, eu continuo tendo amigos. Mas depois o deputado recebeu até o apoio do PT. Mas teve muita gente que apoiou eu e votou. Né? Então, eu não posso dizer não para nenhum apoio. Mas com certeza... que fez mal para a campanha, fez, né? Não, eu nunca conversei com o Carlito depois do nosso rompimento. Politicamente, cumprimentava nos debates. Depois, no segundo turno, eu não cheguei a conversar com o Carlito, nem com o Tebaldi. Eu tive, até porque eu era um candidato diferenciado, porque eu era um marqueteiro, então eu virei muitas noites na televisão. Trabalhando na comunicação muito então, tempo. Eu não tinha tempo para isso, né? Então, eu entendo que existem posições. Eu apoiei o Carlito pela primeira vez, eu votei no PT, eu apoiei o Carlito porque o Carlito se comprometeu com algumas coisas, e assim que ele fez o contrário, eu saí. É simples. Eu acho que a vida é assim, não precisa você ficar brigando. Essa questão de partidário. Agora, com relação ao governador, forte, quando eu consegui... O governador lhe deu um chapéu. Não me deu chapéu. Quando eu consegui a minha vaga para ser candidato a prefeito de Joinville, eu sabia quais eram as regras. E a regra era que eu sairia, que eu não receberia ajuda e que o governador... Regra é essa, deputado? Não importa. O parceiro de partido, de abandonar assim? Não, mas não importa. Eu provei que eu tenho votos em Joinville. Mas ele não convenceu o homem. Não, mas não importa. Eu provei e eu precisava provar para eles que eu tinha voto. Então, a próxima deve vir. Eu tive votos. A esperança é 101 mil votos no primeiro turno, sozinho, sem ninguém. Voto. É muito voto. E eu prefiro ter o compromisso com o cidadão, com o eleitor, do que com Colombo ou qualquer um outro. Meu compromisso é com as pessoas. Deputado, Rebeca Futuro, ela é estudante de Direito, aquele caso que também utilizaram muito, diárias para Joinville. Já receberia diária de 670 por dia para vir a Joinville. Qual o motivo, pergunta ela, confiar nele usando esse dinheiro público sem necessidade? Como é o nome dela? Rebeca. Rebeca, só para esclarecer, não é que nós pegamos diária para vir para a cidade, porque se você pegar em todos os 40 deputados, existem no relatório o nome da cidade. Por quê? Porque muitas vezes o carro é abastecido. E como o carro é abastecido com cartão igual Polícia Militar, igual os carros do governo, aonde você abastece, entra no relatório o nome da cidade. Assim, se fosse ir pelo rigor da lei, todos os deputados podem receber diária para ir para sua base, porque a diária é paga a partir de Florianópolis e não da base. Então, nós nunca, nem eu, nem o Darcy, nem o Nilson, recebemos diária para ficar em Joinville. Saiu o nome em Joinville, e isso foi uma das
daquela guerra suja nas redes sociais, como saía o nome ali no portal que está lá, Joinville, eles disseram que eu, Darcy e o Nilson recebíamos. E daí o que nós provamos? Nós provamos, inclusive, para o Ministério Público, que abriu uma ação, e nós aprovamos lá, que não é a diária e era o abastecimento do carro. Então, Então isso está esclarecido? Até para o Ministério Público está esclarecido. Ela pergunta ainda sobre o auxílio moradia, que vocês aumentaram de 2.550 para 4.300 para 2013. Assim, ó, isso é um A senhora votou a favor? Acha que realmente é necessário isso? Assim, ó, tem coisas, por exemplo, o nosso salário de deputado e todas as benfeitorias que tem, como auxílio moradia, por exemplo... Qual é o salário de deputado hoje, Kennedy? Olha, eu recebo limpo na minha folha R$12.000. Mas o real é? O 21. 21. Aí vão descontando aqui, descontando ali, entra na minha folha R$12.000. E tudo isso depende do deputado federal, porque nós somos um percentual do deputado federal. Quando eles aumentam lá em cima, aumentam os deputados estaduais e aumentam os vereadores. Essa não é uma cadeia interessante para o povo, então, né? Porque quando eles puxam lá, vai todo mundo. Agora a gente precisa saber o seguinte, que numa empresa existem as diferenças salariais. Quem é da linha de produção não ganha a mesma coisa do que um diretor da empresa, concorda? Sim, aqui na televisão existem diferenças. Então nós precisamos... Não tem diferença, porque aqui é pobrezinha, né? Mas tem diferença. Não tem a carreira aqui. Tem diferença. Roger Santos está ali pilotando. Mas assim, todos existem. A gente tem que entender que, por exemplo, um deputado estadual, ele está no mesmo nível de um diretor de uma grande empresa. E quando você vai fazer essa hierarquia, você vê que as empresas pagam muito mais do que o serviço público paga. Mas o grande problema do país é essa disparidade entre o menor salário e o maior. Claro, eu acho que é preciso fazer... Vamos fazer um debate maior aí. Não, por isso que aconteceu em junho aquela revolta, né? Que nós vamos ver se dá resultado. Qual é o resultado dessa revolta? É isso que eu quero ver ano que vem também, já falei aqui em outros programas. Qual é o resultado da revolta? A reforma de 64, a reforma de 64, a revolta de 64 deu resultado. A revolta do Diretas, mas a revolta do pós-64, né? A revolta do Direta já deu resultado. O Cara Pintada deu resultado. E essa? Vamos esperar na próxima. Não, mas daí a presidente Dilma começou a falar em revisão da Constituição, começou a falar de uma grande reforma política e que deu? Proibiram placas nas casas? Isso é conversa para boi dormir. O que fazer então? O que tinha que fazer, se ela fosse correta, honesta, a presidente Dilma deveria de reunir todos e assim, gente, tá ficando muito recurso aqui em Brasília e tá faltando lá para subsidiar o transporte público, para melhorar a questão dos médicos. Vamos diminuir o dinheiro que concentra aqui. Isto era a reforma tributária. Se ela fosse correta, ouvindo as ruas, ela teria feito isso, mas não, ela jogou para a plateia. Deputada, nós aqui também estamos não jogando, informando a plateia, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco de entrevista com Kennedy Nunes. É só um instantinho.